Elivaldo, vamos ver agora o primeiro trecho da entrevista do ex-presidente Lula, uma entrevista exclusiva concedida ao SBT. Nesse primeiro trecho, o ex-presidente fala sobre as investigações da Operação Lava Jato. A entrevista foi concedida ao repórter político do SBT, Kennedy Alencar. Presidente, começar falando da Lava Jato. O adiamento desse depoimento, o senhor considera prejudicial e qual que é a importância de estar frente a frente com o juiz Sérgio Moro? Eu não tenho nenhum problema com a data. Eu, aliás, estou muito com vontade de prestar esse depoimento porque vai ser a primeira vez que eu vou ter uma oportunidade de, na frente do Moro e na fala das pessoas que me acusam também, poder dizer aquilo que eu penso, aquilo que eu sei, aquilo que eu fiz e poder contraditar aquilo que eles disseram que eu fiz. Porque é um depoimento em que eu não tenho que provar a minha inocência. Eles é que têm que provar a minha culpabilidade. A sua defesa pretende reduzir o número de testemunhas? Como é que vê essa decisão do Moro? Kennedy, primeiro nós temos que ter em conta que o presidente, o juiz Moro, ele não pode julgar a quantidade de testemunha, ele tem que julgar a qualidade do depoimento que as pessoas vão fazer. Se os meus advogados chamaram, as testemunhas que chamaram, é porque eles acham que a testemunha tem alguma coisa nova a acrescentar, sabe, no direito de defesa que eu tenho. Se for necessário, eu mudo para Curitiba, fico lá o tempo necessário para esperar o julgamento. Mas a gente não vai abrir mão de uma testemunha que nós consideramos importante para esclarecer a opinião pública o que está acontecendo no Brasil. Presidente, há rumores de que o adiamento poderia estar ligado a alguma estratégia para se tentar obter alguma prova que fundamentasse um eventual pedido de prisão do senhor. E citaram até o que o Léo Pinheiro falou no depoimento na semana passada, dizendo que numa conversa o senhor teria dito a ele para destruir provas. Eu queria que o senhor se manifestasse a respeito disso que o Léo Pinheiro disse e a respeito dessa eventual possibilidade de uma prisão com esse adiamento. O senhor acredita nisso? Teme isso? Kennedy, eu acho que alguém, para ser preso, alguém tem que ter cometido um crime. Alguém tem que ter cometido uma falta grave, um delito gravíssimo que justifica a prisão. Veja, primeiro nós temos que levar em conta a situação em que o Léo deu a sua delação. O Léo, ele deu um depoimento sem o compromisso da verdade. Todo mundo já escreveu nesse país, e você já leu em vários jornais, em vários blogs, que desde 2 anos atrás o Léo vem sendo pressionado a, em algum momento, citar meu nome. Aliás, todo mundo que é preso, todo mundo que é detido, a condição sine qua non para que os procuradores aceitem a delação é citar o meu nome. O cara está condenado a 26 anos de cadeia e o cara fala, bom, se tudo que eu fizer para sair daqui é fazer alguma futrica contra o Lula, eu vou delatar até a mãe. O que eu estou consciente, Kennedy, é que já faz 3 anos que eu estou sendo investigado. Já investigaram, já arrombaram a casa dos meus filhos, já invadiram a minha casa, já levantaram o meu colchão, já levantaram minha conta bancária, já fruticaram a vida minha, a da coitada da Marisa quando era viva, ou seja, e até agora eles não me encontraram R$1. O grande problema da Lava Jato é que eles se subordinaram aos meios de comunicação para poder obter sucesso no que eles estão fazendo. Aí o ex-presidente Lula fazendo vários desabafos, Elivaldo Barbosa. Cumprindo o papel dele, né? Naturalmente que ele vive aí no centro da Operação Lava Jato, é a principal referência, não tenha dúvida, e ele vai ter que se desdobrar bastante com as testemunhas e na sua defesa, que o direito que lhe é assegurado, para tentar impedir, por exemplo, uma condenação que inviabilizaria a sua pretensão de disputar a presidência da República, por exemplo, só um dos aspectos. O ex-presidente que vem sendo citado em praticamente todas as delações premiadas que estão sendo feitas na Operação Lava Jato, e já foi confirmado para o dia 10, agora de maio, o depoimento do ex-presidente Lula ao juiz Sérgio Moro, lá em Curitiba, na 13ª Vara da Justiça Federal. Estava marcado para o dia 3, em virtude desse movimento, da greve geral do dia 28, emendando com o feriado do dia 1º, muita movimentação. A Polícia Federal achou que não havia clima de segurança para o depoimento do ex-presidente Lula, já que havia, inclusive, mobilização de caravanas para ir até Curitiba acompanhar esse movimento. Então, ficou confirmado ontem pelo juiz Sérgio Moro esse depoimento marcado para o dia 10. Muito prudente. Vamos ver o segundo trecho que nós escolhemos da entrevista do ex-presidente, falando sobre 2018, falando sobre a sucessão e as possibilidades, por exemplo, do que ele faria se ele tivesse a oportunidade, mais uma vez, de ser presidente do Brasil. Quando a gente fala em reforma,
a parte mais pobre da população, que vai ser vítima da reforma, ela pensa que é para melhorar. Ora, a reforma trabalhista que eles estão fazendo é, na verdade, rasgar a CLT, é acabar com a justiça do trabalho para que o trabalhador fique refém do empresário. E todo mundo sabe que no Brasil nós temos apenas meia dúzia de sindicatos capazes de sentar com os empresários e negociar a igualdade de condições. Então, se você rasga a CLT, se você acaba com a justiça do trabalho para fazer a reforma trabalhista, você estará voltando ao começo do século XX. A Previdência é um absurdo que eles estão fazendo. Porque todos os indícios da reforma da Previdência é para jogar a desgraça do custo da Previdência nas costas do povo pobre. Mas onde? Está no tempo longo de contribuição, passar de 15 para 25? Olha, só tem um remédio. Se o Temer estivesse ouvindo a gente, seria tão bom. Certamente ele ouvirá. O Meirelles, sabe para quê? Sabe, querem resolver o problema de dinheiro da Previdência, a economia tem que voltar a crescer, pelo amor de Deus. O mercado financeiro tem muita descrença num eventual novo mandato do senhor, falando, o Lula agora está com um discurso que ele vai fazer mais intervenção estatal, ele não vai ter aquela responsabilidade fiscal do primeiro mandato. Um discurso do senhor vai ser um eventual governo do senhor, ele vai fazer mais intervenção na economia? Deixa eu te falar, primeiro que responsabilidade fiscal não é motivo de orgulho, ou seja, é obrigação. Eu vou dizer para você o que eu dizia quando era presidente. Minha mãe, ela recebia o olerite de pagamento, o envelope naquele tempo, fechado com o dinheiro de todos os meus irmãos. Ela contava o que era para pagar padaria, o que era para pagar luz e tal, e sobrava, ela distribuía um pouquinho para cada um. Não gastem mais do que vocês ganhem. Ou seja, o mercado não deve temer o senhor. Essa é a minha lógica. O mercado pode temer, sim. Pode Sabe temer. por quê? Porque o Banco do Brasil vai voltar a ser banco público. Porque a Caixa Econômica vai voltar a ser banco público. Porque o BNDES vai voltar a ser banco público. Ele tem que saber disso. Tá? Tem que saber disso. Esses bancos salvaram a economia em 2009. E a política fiscal? Meu caro, a responsabilidade é comigo. Eu provei quanto que eu diminuí a dívida pública, eu provei quanto a economia brasileira cresceu e no pior momento da economia brasileira, na crise de 2008, eu fui para a televisão, assumi um discurso de 8 minutos para dizer para o povo, olha, compre com responsabilidade, porque se você não comprar, a economia vai piorar e você vai perder seu emprego. Bom, tá aí ele falando sobre as reformas, também que a gente já falou aqui. Só abrindo aqui um parênteses rapidinho sobre a reforma trabalhista, a bancada do Piauí praticamente votou toda favorável, só o deputado Assis Carvalho votou contrário, né, Elivaldo? O que foi absolutamente normal. É já esperado, inclusive, parte do posicionamento aí do petista Lula, a gente já percebe o posicionamento do do próprio governador Wellington Dias, que segue esse mesmo discurso aí do ex-presidente Lula, Nádia. E para a votação da reforma da Previdência, eu ia até comentar, já que você deu essa deixa aí, o governador Wellington Dias, já que ele tem manifestado uma posição contrária à reforma da Previdência, ele pode dar até uma forcinha na votação lá. Simples, é só botar os titulares no lugar dos suplentes que estão lá na bancada piauiense. Já aumentaria de 1 para 2, para 3 votos contras, com a eventual convocação da deputada Rejane Dias e do deputado Fábio Abreu. Poderia reduzir esse placar de 9-1 para 7-3. Muito bem. Aí o ex-presidente Lula depois falou também que, se a justiça permite, é claro que ele é candidato em 2018. Falou sobre as pesquisas, comentando que está sempre em primeiro lugar, que em algumas pesquisas chega, inclusive, a vencer no primeiro turno diante dos candidatos que estariam nesse momento colocados. Então, essa entrevista está disponível no site do SBT na íntegra para você assistir. Elivaldo, vamos falar agora sobre mudanças de partido. A gente estava falando da Câmara dos Deputados. Alguns deputados federais do Piauí podem mudar de partido. Nádia, 3. Dos 10, 3 devem mudar de partido. E eu citaria o deputado Silas Freire, que já está em processo de mudança. É uma espécie de expulsão negociada do PR. Ele já está fundando aqui no Piauí o PTN, que vai ser Podemos a partir de maio. E 2 do PSB. Átila Lira, não agora no primeiro momento, e Heráclito Fortes. Eu imagino que eles só vão aguardar aí a janela abrir em 2018, em abril de 2018, para saírem do PSB. O caminho de saída do deputado Heráclito Fortes já está pavimentado com o ex-vice-prefeito de Teresina, Rony Lustosa, assumindo a direção estadual do Democratas. Amigo pessoal, já foi assessor, muito identificado. Hoje trabalha lá na Ouvidoria Geral da Câmara, um cargo que hoje é dirigida pelo deputado Heráclito Fortes. Estão muito ligados. E hoje, na presidência do DEM, eu imagino que a consequência política será a alternativa, o plano B de Heráclito para disputar a reeleição em 2018. Voltar para o Democratas. Elivaldo, as contas do município de Floriano estão bloqueadas pela Receita Federal mais uma vez. Ontem, o prefeito Joel Rodrigues divulgou uma carta anunciando que o bloqueio foi provocado
por irregularidades na gestão do ex-prefeito Gilberto Júnior. Com isso, o município não pode fazer movimentações e nem se utilizar de repasses federais, como, por exemplo, o Fundo de Participação dos Municípios. Segundo o prefeito de Floriano, Joel Rodrigues, o bloqueio aconteceu porque a gestão anterior deixou de prestar contas com o governo federal de obrigações, débitos e créditos através de sistemas de informação obrigatórios e padronizados. Situação complicada lá no município de Floriano, aliás, já apontada desde a transição administrativa ainda no ano passado. À época, prefeito eleito Joel Rodrigues já indicava esse caminho e uma auditoria feita nas contas da gestão do ex-prefeito Gilberto Júnior já comprovava uma situação de descalabro financeiro, o que complica hoje a gestão do importante município lá de Floriano, na região sul do estado. Vamos à última de hoje, Elivaldo. Nádia, ontem na Assembleia Legislativa ocorreu uma reunião importante uma comissão de deputados formada por Júlio Arcoverde, Juliana Moraes Souza, Zé Hamilton, que é lá de Parnaíba, Lisier Coelho e Mauro Tapeti, discutiu com o coordenador do DENOX, Djalma Policarpo, a situação do projeto Tabuleiros Litorâneos, o maior projeto de agricultura irrigada do estado do Piauí, na região norte, que hoje está com obras paralisadas. Os parlamentares piauienses querem, de alguma forma, interferir, pressionando o governo federal ou a bancada federal piauiense e o próprio DENOX, para que as novas licitações sejam realizadas e o projeto, quem sabe, aí concluído para alavancar o desenvolvimento econômico da região norte do estado, por que não dizer de todo o Piauí. E eu conheço bem o projeto Tabuleiros Litorâneos, ele merece, já há mais de 30 anos, ele merece ser concluído para cumprir de fato a sua missão na economia do estado. Obrigada, Elivaldo Barbosa. Daqui a pouco ao meio-dia o Elivaldo está de volta e agora ele segue para o CidadeVerde.com atualizar a coluna Tempo Real com mais informações ainda, porque isso aqui é uma caixa de informação, gente. Tem muita coisa aqui que a gente estava conversando que não dá tempo de contar tudo aqui na TV, mas ele conta lá no portal. Obrigada.